Boa tarde a todos. Eu sou José Edmilson de Souza Lima. Sou professor do programa de pós-graduação em Direito do Unicuritiba e também do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. O tema que vamos tratar hoje é a relação entre pandemia e fraternidade. Faces ocultas de uma outra normalidade? Essa é a grande indagação. Então, inicialmente, eu gostaria de apresentar para todos e todas a pergunta que servirá de fio condutor para esta apresentação. Em que medida a pandemia possibilita a emergência de uma normalidade centrada na fraternidade? Então, diante dessa pergunta, o primeiro cenário que nós precisamos ter claro é o cenário pré-pandêmico. E, nesse sentido, que tipo de normalidade emerge deste cenário pré-pandêmico? A ideia de apresentar esse primeiro cenário é mais ou menos uma ideia de estar associada à ideia de apresentar um certo contexto. E é nesse contexto que irrompe a pandemia. É um período anterior. Então, o que a gente encontra, quais são os elementos constitutivos dessa normalidade pré-pandêmica? Eu elenquei alguns desses elementos, mas, evidentemente, existem outros. Mas eu extraí esses elementos a partir de estudos que vêm sendo realizados por autores de diversas áreas do conhecimento. Então, desde a filosofia, o direito, as ciências ambientais. Então, o primeiro desses elementos é que a normalidade pré-pandêmica ela está ancorada em uma sociedade de desempenho, em uma sociedade do cansaço, em uma sociedade da psicopolítica, do psicopoder, em uma sociedade em que vemos acentuado o avanço da condição negra não necessariamente associado à questão da tez, mas às condições de subhumanização de alguns grupos espalhados pelo mundo. É nesse sentido que é preciso pensar a condição negra, esse aumento, essa globalização ou a universalização da condição negra. Um processo intenso de degradação socioecológica. Não precisamos ir muito longe para identificar a quantidade de os acidentes, as tragédias que ocorreram
dentre elas, as mais importantes aconteceram no Brasil, como Brumadinho e Mariana, mas há outras que ainda são invisíveis, como, por exemplo, a extração exacerbada de minério, que serve de matéria-prima para tecnologias digitais e outros produtos. Tudo isso tem implicações, não apenas do ponto de vista ecológico, mas socioecológico, porque há rebatimentos diretos e indiretos nos corpos das pessoas envolvidas nesse processo. O outro elemento constitutivo é a exacerbação do ego, apoiada nessa ideia de que tudo associado à ideia do primeiro ponto lá, da sociedade de desempenho, que é apresentada para nós uma ideologia de que nós podemos fazer tudo. Então, a sociedade de desempenho é a sociedade das metas inatingíveis, da ideologia de que cada indivíduo precisa se tornar empreendedor de si mesmo, de que nada é impossível para ele. E, por último, o princípio do TINA, There is no alternative, que sintetiza esses 6 elementos constitutivos. É como se não houvesse saída para esse tipo de normalidade. Então, a gente chega numa posição, num beco sem saída. Estamos encurralados. Ou nós, a mensagem é essa, né? Nessa normalidade pré-pandêmica. Ou você se adapta a esse jogo, a essas condições de existência perversas, ou você está condenado a desaparecer, ao fracasso. Então, diante desse contexto, irrompe uma outra pergunta: qual é o lugar da fraternidade num contexto como esse? A resposta que deriva desse próprio contexto, dos indícios, é que não há lugar para a fraternidade, como um princípio horizontal que pressupõe uma ética do cuidado, o cuidado do outro, e esse outro ele é amplo, né? Não é só o humano. É humano, não humano e todos os seres viventes. Então, estaríamos nas franjas da patetice se aceitássemos que há lugar para a fraternidade num contexto como esse. Não há. Então, o cenário, a normalidade predominante no período pré-pandêmico, já é assustador. Mas é nesse contexto que irrompe a pandemia. E a pandemia, evidentemente, ela vai agravar, acentuar as dificuldades que já estão postas nesse contexto. Então, irrompe um segundo cenário, que é o cenário pandêmico. E junto com esse cenário pandêmico, uma outra normalidade. Essa outra normalidade, ela põe em questão a normalidade pré-pandêmica. Ela põe em questão todos aqueles elementos constitutivos que eu repertoriei.
Então, nesse novo contexto, anunciado a partir de março de 2020, a partir de uma declaração internacional da pandemia, exatamente no dia 11 de março de 2020, anunciava, né, que de lá para cá, até dia 30 de setembro último, nós tínhamos no mundo, os dados oficiais são esses, 33 milhões de infectados e mais de 1 milhão de óbitos. Então, esse é o contexto, essa normalidade pandêmica, que nos apresenta, por intermédio de uma pedagogia cruel, de uma pedagogia marcada e balizada pela dor, pelo sofrimento. E junto com essa pedagogia cruel, também anuncia uma heurística do medo. Porque o medo ele aparece aqui como um fator de mobilização, como um fator que pode, de fato, apresentar para todas as dimensões da vida associativa a ideia de que tem algo estranho com a nossa civilização, com a nossa maneira de ver e de sentir o mundo. Então, esse contexto, esse novo contexto, essa nova normalidade, a normalidade pandêmica, é um contexto que reclama o que foi rejeitado, o que foi invisibilizado até o período pré-pandêmico, a fraternidade. Então, agora a gente faz novamente a pergunta: qual é o lugar da fraternidade? Ela irrompe desse contexto, ela trata-se de um contexto grávido por fraternidade. Mas é evidente que essa fraternidade ela não é hegemônica, ela aparece nas brechas, nas fissuras, porque ela vai se impondo a partir de pequenas práticas e pequenos exercícios horizontais. Agora é preciso entender qual é o sentido da fraternidade. A fraternidade como o sentimento que nos permite, não com exortação, com mais escritos, que já tem muita coisa escrita sobre isso, mas a partir de práticas, de sistemas de práticas que nos permitam nos reconhecer no outro. Esse é o grande elemento novo, esse cenário 2, que funda uma normalidade pandêmica, uma normalidade marcada por isso, por esse clamor, por esse grito de desespero, mas ao mesmo tempo por um grito de esperança. E o terceiro e último cenário, que vai precisar fundar uma outra normalidade, a normalidade pós-pandêmica. É possível, a partir dos dois cenários anteriores,
imaginar que, de maneira, a partir de um pensamento como um posicionamento a partir da pesquisa, dos dados de realidade que nós temos. Essa é talvez a grande, seguramente a principal contribuição da pesquisa. E a conclusão que a gente chega é que não há garantia de que essa normalidade ela leve adiante esse sentimento, esse fundamento da fraternidade para todas as dimensões da vida associativa. Não dá para a gente imaginar isso. Há uma expectativa, mas não há essa garantia, mas há possibilidades. Há possibilidades porque os ensinamentos foram muito fortes do primeiro cenário e principalmente do segundo, no qual nós estamos todos inscritos. Então, nesse cenário, nós poderemos recortar, imaginar, pensar um pouco desde o campo jurídico, que é um campo de intervenção, é um campo que produz a vida, que produz, mas pode produzir também a desgraça. Então, ele é ambivalente. Ele tem essa complexidade de trazer numa decisão, ora, elementos emancipatórios, ora, elementos não emancipatórios, ou que neguem ou dificultem as possibilidades de emancipação. Então, pensando a partir da ideia do sentido da fraternidade, é possível, sim, identificar no contexto pandêmico e que isso pode se multiplicar nesse período futuro, pós-pandêmico, nessa normalidade pós-pandêmica, identificar nessas indecisões derivadas do campo jurídico, que, como já disse, podem produzir emancipação ou a negação da emancipação. Então, decisões que tragam indícios de fabricação desta outra normalidade seriam decisões ancoradas nesse princípio horizontal, horizontalizante, holístico, que é a fraternidade. Mas pode ser que também existam ou predominem decisões que insistam em reproduzir os elementos constitutivos das normalidades anteriores. Então, a resposta para a pergunta lá do começo, em que medida a pandemia pode se caracterizar como uma possibilidade de produção de fraternidade, ninguém pode ter a resposta, mas há uma possibilidade de que essa decisão, esse fundamento, ele se torne ato pensando desde o campo jurídico. Então, qual seria o lugar da fraternidade? Continua nas brechas, mas ele pode ganhar corpo e deixar de ser algo marginal
para se tornar um elemento fundante das decisões que possam produzir ou ajudar a produzir uma normalidade não apenas diferente, mas muito melhor, muito mais fraterna, que trate o outro não com violência, mas com amorosidade. É isso, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar registrada a partir dessa reflexão realizada que entrelaça vários campos de conhecimento e dimensões da vida associativa. Muito obrigado.